Bem-vindos para mais uma reflexão. E hoje nós vamos conversar sobre a questão da morte e da felicidade. E a morte é um assunto que é muito delicado para a maioria de nós, acredito, para quase todos nós. Porque o maior ideal da existência humana é ser feliz. Todos buscam, almejam a felicidade, né? Nascemos para isso. Mas quando nós pensamos ou falamos sobre a morte, ela representa para nós a própria antítese da felicidade, o contrário, né? O oposto à felicidade. E parece impossível nós sermos felizes plenamente tendo que enfrentar o fenômeno da morte em nossas vidas. Porque apesar das dificuldades, dos desafios da nossa vida, e mesmo para aqueles que acreditam na vida após a morte, a maioria de nós sempre é muito apegado a essa existência, né? Às nossas coisas, aos nossos hábitos principalmente, também as coisas materiais, a nossa casa, né? Aos lugares que nós frequentamos e principalmente as pessoas com quem nós convivemos. E o pior é que muitos de nós têm imensa dificuldade de adaptação e de aceitação às perdas, né? Uns reagem melhor, outros de forma pior. Uns enfrentam mais rapidamente, né? Se recuperam mais rapidamente, outros não. E outros nem se recuperam, na verdade. Mas então, como nós podemos ser felizes tendo que enfrentar essa realidade inevitável do desencarne na nossa vida? Se toda vez só de pensar sobre a própria morte ou sobre a perda de pessoas queridas, isso já nos apavora, nos entristece sobremaneira, né? Nós não reagimos muito bem a isso e procuramos nem pensar sobre isso, essa aqui é a verdade. Então, por isso que nós vamos tratar sobre isso na reflexão de hoje. A psicanálise nos diz que uma pessoa, para ser saudável física e emocionalmente e alcançar a felicidade, precisa realizar-se enquanto ser humano, ser uma pessoa realizada. E para isso necessita ter supridas algumas necessidades que são comuns a todos, são primordiais. Inclusive nós já tratamos sobre isso em reflexão passada. Acredito que sobre valores. Na base vem essa questão da realização pessoal. Então ela está na base da pirâmide e é inerente a todos nós justamente porque ela é mais importante. Porque quando o indivíduo é autorrealizado, ele obtém o restante das coisas que necessita, das demais necessidades, com mais facilidade em satisfazer essas necessidades. Tem mais facilidade nisso. As coisas são atraídas energeticamente, né? Para a pessoa que é autorrealizada. Então a ciência está nos afirmando que é preciso concentrar as buscas justamente na própria realização pessoal para alcançar a harmonia, né, na vida. Então é importante nós ressaltarmos aqui que a felicidade é sinônimo de realização pessoal e não de ausência de problemas, porque é preciso e é possível, como nós estamos vendo, alcançar a realização pessoal, mas é impossível passar pela vida sem enfrentar problemas. Ninguém consegue isso e jamais conseguirá. Então nós podemos entender que ser feliz não é sinônimo de ser permanentemente alegre, isento de dificuldades. A felicidade não é sinônimo da alegria. Nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza, mas podemos ser felizes independente disto. E o que corresponde à realização pessoal, então? Justamente a conseguir desenvolver a resiliência, que nada mais é do que a capacidade de adaptação, né, às adversidades, às mudanças, ser uma pessoa maleável e conseguir administrar emocionalmente as mudanças e as adversidades, além de outras qualidades como autoconhecimento, controle emocional, empatia, é muito importante, capacidade de desenvolver relacionamentos saudáveis, né? Independência em todos os sentidos, material, emocional, enfim. Seria o crescimento pessoal, o desenvolvimento dos potenciais que tem nas mais diversas áreas da vida. Isso corresponde à realização pessoal. E as necessidades de todos são, como nós estamos vendo, essencialmente as mesmas. Mas ocorre que no decorrer da existência de cada pessoa, de cada um de nós, devido aos nossos processos, às experiências individuais por que passamos, a nossa própria criação, as experiências, né, enfim, e processos individuais, cada um passa a focar
acentuadamente as suas energias, né, e anseios de realização, de felicidade, geralmente nas coisas erradas, em coisas diferentes e em coisas erradas, naquilo que acredita ser mais importante, que acreditamos ser mais importante para nós, o que nem sempre é verdadeiro, né? O que nem sempre corresponde ao melhor e ao mais adequado, porque na realidade, no mais das vezes, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós pensamos que nós sabemos, mas na realidade não sabemos e passamos a almejar coisas, situações que na verdade não nos conduzirão à realização pessoal, verdadeiramente. Então, a depender do temperamento, da fase da vida que nós estamos atravessando, do estado emocional, da personalidade de cada um de nós, a felicidade pode significar coisas e situações diferentes. E infelizmente, no mais das vezes, o foco da felicidade é colocado em coisas e situações passageiras. E eu digo infelizmente porque tudo que é passageiro é sujeito a transformações e às perdas também. Então já está dando para nós entendermos o que acontece na realidade. Focamos a felicidade em coisas que podemos perder. E aí que mora o problema, porque uma coisa certa é o seguinte: buscar suprir as necessidades que todos temos é importante, até porque nós habitamos temporariamente num corpo físico. Mas outra coisa, nós que é errada, é idealizar a vida e focar a felicidade e a realização pessoal exclusivamente nas coisas que são passageiras. A questão está aí, exclusivamente nas coisas passageiras. Porque até a nossa família aqui na Terra irá passar em dado momento. Isso é certo, nós sabemos disso. O que é passageiro não nos pertence, né? E ter apego exagerado naquilo que se pode perder traz dor. Então as duas questões estão aí. Buscar realização pessoal exclusivamente em coisas passageiras e exageradamente também. Portanto, idealizar a felicidade naquilo que não nos pertence sempre é muito perigoso para a saúde emocional, para o equilíbrio, porque a decepção será certa, o conflito será real e certo, a frustração e o medo também. Mas isso acontece por conta da nossa própria ignorância, ignorância no sentido exato da palavra, né? Da ignorância humana, do desconhecimento, da negligência em relação a isto, que leva os indivíduos a focarem a felicidade e colocar muita energia de forma errada nas coisas erradas. Então entendamos, devemos sim buscar ter estabilidade financeira, lazer, família, bons relacionamentos, um trabalho estável, agradável, né, que gostamos, ter boa aparência, ser alegre e jovial e mais comumente também querer ter equilíbrio entre tudo isso. Isso é muito bom, é válido, é necessário, como nós estamos vendo, como nós vimos na pirâmide das necessidades. Porque Deus colocou as coisas no mundo para que nós as utilizemos. E nos colocou no mundo, colocou as pessoas no mundo para que nos relacionemos. E aliás, as relações são o nosso foco na vida, né? São primordiais para a nossa existência. As boas relações, evidentemente. Mas isso tudo deve ser feito com parcimônia, discernimento e consciência de que é temporário. Porque com o tempo tudo se transformará e acabará por findar-se nessa vida, inclusive os nossos relacionamentos. E ainda que temporariamente. Porque ainda que nos encontremos e nos encontraremos em outras existências, mas nesta vida os relacionamentos acabarão também. Então é preciso buscar suprir as necessidades básicas, mas é preciso sobretudo buscar a essência da motivação da nossa vida. Por isso a gente vem sempre martelando, insistindo muito nessa questão, porque nós precisamos buscar entender o porquê nós estamos no mundo. Sem isso nós não conseguiremos alcançar a plenitude existencial. Nós precisamos entender por que estamos aqui, para além da busca da satisfação das necessidades primordiais básicas, passarmos a focar a nossa atenção e as nossas buscas nas coisas que não são perecíveis, naquilo que não pode nos ser retirado. É preciso conscientizar-nos de que estamos aqui na Terra, mas não pertencemos à Terra. Nós somos seres livres. Nós habitamos muitos lugares, nós viemos de algum lugar para reencarnar aqui na Terra, a fim de sermos submetidos às experiências, às provas e aprendizados.
Mas nós vamos sair daqui um dia, através do processo de desencarnação. Isso é certo, isso deve ser visto com naturalidade, porque é comum a todos nós. E para depois um dia nós reencarnarmos novamente, aqui ou em outro local, para assim nós continuarmos seguindo a nossa jornada evolutiva. Essa é a nossa realidade. Portanto, nós devemos buscar entender e viver como seres espirituais e imortais que nós somos. Essa é a realidade da nossa vida. Nós precisamos vivenciar isso aqui e agora. Porque ainda que a pessoa consiga alcançar tudo que almeja aqui na Terra, sempre vai ter o medo da perda da juventude inicialmente e o medo da morte. Isso lhe roubará a plenitude da felicidade de existir e, a depender do valor e peso que coloca nisso, pode ser pior ainda. Se a valorização da vida está concentrada no vigor, na beleza da juventude, a sua perda e a aproximação da morte, ou ainda o simples medo dessa situação já começa a causar desgosto e tristeza sempre. Além do que, nós não aceitamos, o ser humano não aceita a morte porque ela derruba por terra o significado de nossa vida, mesmo porque nós não fomos criados para morrer, nós somos criados para viver. A vida pulsa dentro de cada um de nós. E a imortalidade, ela está impressa no nosso inconsciente, na nossa alma, manifestando-se sempre devido ao instinto de conservação e preservação, porque nós somos criados para a vida, né? Nenhum de nós pode aceitar a própria morte ou a perda de quem ama no sentido de aniquilamento total. Isso é impossível para nós, por esses motivos que nós estamos falando. Então nós vamos voltar a lembrar lá da pirâmide das necessidades, em que a base mais importante é a realização pessoal. A maior realização pessoal que nós podemos almejar é a própria vida, porque tudo que o ser humano mais almeja na vida é justamente viver. E ter a vida plena, abundante, seja qual for a escolha, as dificuldades que nós enfrentamos no caminho, a certeza de que a vida não cessará jamais é o sonho impresso na alma humana, é o sentido da nossa existência. Então, o maior ideal de felicidade, desta forma, seria nunca morrer e nunca perder quem se ama. Na passagem de João, passagem bíblica, Jesus disse: "Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância." Ele disse isso apesar da realidade do fim da vida física, da realidade da morte física, como a sua própria vida física também se findou, né? Jesus nessa fala prometeu a vida plena e abundante, que é a vida que não cessa. Isso ficou subtendido nas suas palavras. Então não adianta nós desejarmos prolongamento da vida do corpo ad eterno. Não adianta não aceitar a finitude da vida orgânica, inclusive para obtenção de prazeres sem fim, por acomodação, porque a vida orgânica ela cessará um dia para todos nós. Precisamos ser realistas, visto que uma das leis de Deus é a lei da destruição, onde as moléculas se transformam, se desorganizam para depois produzirem a renovação, né? Se organizarem novamente. Essa é uma das leis de Deus. Deus quer assim. Para quê? Para o desenvolvimento e ampliação da nossa vida além daqui. Por isso, tudo o que tem na vida física está sujeito à lei da destruição. Isso acontece com tudo e com todos, sem exceção. Então, nós concluímos que a maior batalha a ser vencida pelo ser humano é a batalha sobre a morte. Esse é o maior entrave, né? Mas o combate não deve ser da morte em si, porque daí se torna uma luta inglória, mas sobre o medo da morte. Deixando para trás a ilusão de viver como se o corpo nunca fosse morrer, né? Passando a focar e a valorizar a vida da alma imortal. Essa é a chave para a felicidade do ser humano. E nós não pensamos nisso, né? Constantemente, nós precisamos pensar. Então nós passamos a entender que o elemento fundamental para que o ser humano possa alcançar a paz, para que alcancemos a serenidade, confiança e alegria de viver, diluindo os anseios, as angústias, os temores, é quando passamos a nos conscientizar de que a própria vida, bem como daqueles que nós amamos, não se resume a essa existência. É a única possibilidade que nós temos. Então a única vitória real da vida é a vitória sobre o medo da morte, quando o ser compreende que a vida verdadeira é a espiritual, que é eterna, que é plena. E essa compreensão, essa plenitude, ela precisa ocorrer ainda nessa vida,
tendo a convicção justamente de que a vida se transforma, mas nunca acaba, nunca acabará. Isso é um consolo, isso é uma motivação para agirmos assim. Porque se não for assim, como nós iremos nos realizar pessoalmente perante a certeza da morte física? Se não fosse assim, continuando a sustentar em nós o medo da morte, o medo da perda, como nós podemos ser realizados e felizes? Como seremos pessoas tranquilas se colocarmos a nossa felicidade condicionada somente a ter autoestima, a ter valor, possuindo somente a beleza física, a juventude, dinheiro, família perfeita, tudo perfeito? Então as pessoas feias, pobres, idosas, mal-sucedidas no casamento, na vida, financeiramente, não podem ser felizes? Então nós vamos negar isso? Não vamos ser felizes com aquilo que a gente tem? Impossível. Vamos perceber como isso é estranho, não pode ser dessa forma. Por isso nós não podemos colocar o foco da nossa felicidade, da nossa realização em nada que seja perecível, passageiro, em coisas que certamente irão se transformar com o decurso do tempo. Agir assim é decretar a própria dor, a própria infelicidade. Nós somente podemos alcançar o patamar de pessoas lúcidas, coerentes, realizadas, através do desapego exagerado à materialidade, às coisas do mundo, né? Para passar a nos apegar gradativamente às coisas da alma imortal. Nós temos que focar na alegria de viver, a obtenção da autoestima, nas aquisições do espírito imortal, isso sim, né? Que todos nós somos, na nossa inteligência, intelectualidade, na sensibilidade, através do gosto pela beleza da arte, da música, da cultura, na moral, na honra, nos afetos verdadeiros pelas pessoas, não no apego, veja bem. Nós não vamos também viver nem apegados demais e nem negligenciando os relacionamentos. Nós devemos sim ter bons relacionamentos, amar as pessoas, ter afetividade, mas sem o apego exagerado. Enfim, nós devemos nos focar naquilo que tem real valor e que nunca nos será retirado, não será tirado, né? Então nós vamos passar a observar melhor a natureza, veremos que nada morre, mas tudo se transforma, essa realidade está na natureza. Da mesma forma, a morte física se trata de uma transformação e jamais aniquilamento da vida. O temor da morte é ainda um sentimento mantido na alma humana, em muitas pessoas, talvez na maioria das pessoas até, devido justamente à falta, né, da fé verdadeira, pela incerteza que temos ainda da sobrevivência do espírito após a morte, a destruição do corpo físico, né? Apesar das inúmeras provas, manifestações que nós recebemos dos próprios espíritos que retornam, né, para anunciar a sua própria morte muitas vezes. Quantos relatos também de pessoas que retornaram à Terra para falar, de espíritos que retornaram à Terra para falar para os seus entes queridos, para dar notícia da sua vida no além mundo, né? No além terra, né? No mundo espiritual. Quantos relatos também de EQM, de experiência quase morte, pessoas que retornaram, né? De um coma profundo, às vezes demorado, e relatam que estiveram no plano espiritual e retornaram à Terra. Isso é uma realidade, isso tem livros, tem muito material sobre isso. Mas a angústia pelo fim da vida física ainda está no coração da imensa maioria das pessoas, que não consegue desenvolver uma fé sólida, parece que fecham os olhos para tudo isso. E não se desapegam ainda, nem que parcialmente, né, das coisas materiais. E esse patamar de lucidez sobre a própria realidade espiritual humana só pode ser alcançado através da fé na existência da vida após a morte, fé na justiça de Deus, que jamais pode desejar a morte das suas próprias criaturas. Fé que, por sua vez, pode ser desenvolvida através da conscientização, da busca, da racionalização, da espiritualização. E é preciso desenvolver uma fé sólida, robusta, né? Capaz de retirar esses medos, essas incertezas, né? Pela convicção que nem nós mesmos, nem quem amamos, vamos deixar de existir pela morte física nunca. É preciso buscar o estudo, o conhecimento da vida além da vida. É preciso desenvolver o senso de mortalidade. O Chico Xavier nos orientou sobre isso, ele disse que nos falta o senso de eternidade, esse é o grande mal da humanidade. A Joana de Ângeles também nos alerta sobre isso. Ela diz que devemos pensar na morte todos os dias. Aí muitos vamos falar assim, muitos de nós vai falar assim, credo, mas pensar na morte todos os dias, que coisa horrível, né?
Nós devemos pensar sim na morte, mas não dessa forma funesta, triste, como o fim, aniquilamento de tudo, fim de tudo, não é assim. Ela nos diz, ela nos ensina, Joana de Ângeles, que nós devemos viver bem e alegres, usufruindo da vida na sua plenitude, mas conscientes de que nós estamos sujeitos às transformações da vida, que essa é uma realidade, conscientes da nossa destinação aqui na Terra. Ela nos alerta sobre a alegria verdadeira que devemos buscar. Se vivemos somente ligados aos apelos da vida física, à superficialidade, nós não estamos desenvolvendo o senso de mortalidade e nós precisamos fazê-lo, porque a única coisa que nós temos é a vida espiritual eterna. Então nós devemos buscar viver como seres viajantes que nós somos, entendendo que estamos aqui em viagem temporária, assim como nós estaremos um dia, na outra vida, em viagem também, porque somos seres do mundo, com muitas moradas, com muitas escolas para aprendizado e evolução. Então devemos constantemente nos lembrar que não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito que possui temporariamente um corpo. E somente através desse entendimento, juntamente com uma fé inabalável, é que gradativamente venceremos o pavor das perdas e da morte. O que se deve fazer então é mudar o foco da realização pessoal, desligando-se gradativamente do que é imediatista e raso para ligar-se ao que é mais profundo, passando a buscar a libertação desse fardo, do medo, da angústia, buscando sempre fazer o melhor aqui, sendo boas pessoas, espalhando afeto, gratidão, carinho, amor, não sendo peso na vida das pessoas, na sociedade, buscando sempre ter atitudes honradas, responsáveis, espalhando alegria, por onde nós passarmos, para quem cruzar a nossa vida, com quem cruzar a nossa vida. Mesmo porque nós poderemos aqui retornar e com as mesmas pessoas certamente nós vamos nos encontrar nesta vida, na outra vida, isso é uma certeza. A psicanálise diz que a resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de adaptação às mudanças, às dificuldades, sem sofrer tanto, sem adoecer. Então vamos ter em mente que as transformações são naturais, tudo se transforma na vida para depois se reorganizar de forma melhor. A lei da destruição é uma lei de Deus e nós devemos nos harmonizar a ela também. Então vamos nos adequar sempre a essas transformações, buscando sempre viver de forma harmônica, tranquila, usufruindo dos meios que nós temos para fazer o nosso melhor. Não vamos nos desgastar tanto nessa vida, sentindo medo, culpa, por causa de coisas materiais, de coisas insignificantes. Não vamos mais perder tempo discutindo assuntos absolutamente sem importância, tentando provar ter razão sempre, desgastando por isso demais os nossos relacionamentos. Vamos permitir aos outros serem como são. Vamos parar de reclamar, vamos ser mais gratos, Vamos parar de colocar peso nas coisas sem tanto valor. Vamos ser mais fraternos, Vamos deixar rastro de bondade por onde nós passarmos, porque retornaremos ao mundo um dia. Então façamos do mundo um mundo melhor. E não se deve esperar a aproximação da morte para depois falar, se eu soubesse que era assim, teria sido diferente, teria feito diferente, sentido diferente, não teria sofrido tanto, nem feito tantas pessoas sofrerem. Vamos fazer diferente agora, essa orientação para sermos felizes nessa vida. Buscar a felicidade consciente, não ilusória, consciente de ser amoroso e bom, que isso é tudo de bom, ser bom é tudo de bom, deixando de lado a ilusão do ter somente. Vamos parar de viver como se nós nunca fôssemos morrer, para depois morrer sem ter vivido, Tenhamos a certeza de que já vivemos muitas vezes, morreremos ainda muitas vezes, já morremos muitas vezes e ainda morreremos muitas vezes, isso é natural, faz parte do curso evolutivo da nossa vida. Então vamos buscar passar por isso da melhor forma possível, vivendo bem para desencarnar em melhores condições, enfrentando isso com naturalidade, com paz na consciência. Isso depende de cada um de nós, de mais ninguém. E basta termos força de vontade, fé, coragem, e disso depende a nossa realização pessoal e a nossa felicidade hoje ainda. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei, afirmou Allan Kardec. Desejo paz e luz a todos. Até a próxima.